Muito bem, vamos então continuar na nossa análise do controle difuso, beleza? Joga aqui na tela comigo. Olha só, efeitos da decisão. Nós analisamos que, em regra, os efeitos eles são interpartes e retroativos, mas vimos que o Supremo tem permitido a chamada modulação temporal. Uma questão que foi bastante discutida no Supremo era se era ou não permitida a modulação de efeitos de normas, analisadas, normas editadas antes da Constituição, as normas chamadas de direito pré-constitucional. E o Supremo, quando julgou esse RE 600.885, ele permitiu a modulação de efeitos, inclusive de normas editadas antes da Constituição, que foi a lei que cuida do concurso para ingresso nas Forças Armadas, e essa lei ela atribuía à administração pública a competência para definir por ato administrativo o limite de idade para ingresso nas Forças Armadas. Veja, era uma lei editada antes da Constituição de 88, e se o Supremo simplesmente declarasse a inconstitucionalidade, a pecha de nulidade absoluta com efeitos retroativos, todos os concursos realizados, pelas Forças Armadas deveriam, em tese, e seriam, em tese, alcançados. Então, em virtude da questão de segurança jurídica, o Supremo aceitou a modulação temporal de efeitos, mesmo de uma norma editada antes da Carta de 88, fica atento com isso. Uma outra questão importante na temática dos efeitos da decisão é sobre a questão da participação do Senado Federal. Lembra que essa participação do Senado Federal no controle incidental, ele foi introduzido no direito brasileiro pela Constituição de 1934. O artigo 5210 da nossa Constituição diz assim: compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Perceba então, essa disposição do 5210, nós vimos, ela foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Constituição de 1934. Qual era a ideia? Veja, a Constituição de 1891 introduziu o controle judicial difuso no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, como em regra nós não adotamos o sistema do stare decisis, ou seja, das decisões vinculantes, então o que acontecia? Um tribunal declarava a lei inconstitucional, mas aquela decisão só valia para aquelas partes, era interpartes. Então, na Constituição de 34, procurou-se um meio de estender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que inicialmente os efeitos eram interpartes, a ideia era de estender esses efeitos com eficácia erga omnes. E aí surgiu esse mecanismo de o Senado editar uma resolução e suspender de forma erga omnes aquela lei declarada inconstitucional. É justamente nesse sentido que hoje o 5210 cuida dessa participação do Senado. Ele vai suspender, no todo ou em parte, uma lei declarada inconstitucional. Vale dizer que isso é só no controle incidental, é no controle incidental, não é no controle abstrato ou no controle concentrado, porque, em regra, quando o Supremo analisa a inconstitucionalidade, no controle concentrado, o artigo 102 diz que a decisão tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Então não há necessidade de ter essa preocupação. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, no controle incidental, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, a ideia é que essa decisão fosse comunicada ao Senado Federal para que o Senado pudesse, se assim o Senado decidir, porque é uma competência discricionária do Senado, se o Senado quisesse, o Senado poderia suspender essa lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então veja, o Supremo, no controle difuso
difuso, declara a inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo, de uma lei, ele vai comunicar, alguns dizem que o PGR também, o Procurador-Geral da República, pode comunicar ao Senado, e a ideia é o Senado editar uma resolução e por meio dessa resolução o Senado vai suspender aquela norma que o Supremo incidentalmente declarou inconstitucional. Vamos analisar aqui algumas questões decorrentes dessa participação do Senado Federal. Beleza? Joga aqui na tela. Vamos lá. Ó, primeira coisa, o Senado vai suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional aqui de forma incidental. Não é no controle abstrato, é no controle incidental, é no controle concreto, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ó, nota, efeitos retroativos da resolução do Senado Federal. Amigos, apesar de haver divergência na doutrina, o Supremo Tribunal Federal entende que essa resolução do Senado, que suspende a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo, essa resolução terá efeitos retroativos. Então o Supremo, por exemplo, na ADI 1417, também no RE 148754, o Supremo entendeu que a resolução do Senado tem efeitos retroativos. Além disso, o próprio Senado Federal, quando, por exemplo, editou a resolução número 10 de 2005, também atribuiu efeitos retroativos. E mais, no âmbito do Poder Executivo Federal, existe o decreto 2346 de 97, o qual, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, também entende que a resolução do Senado tem efeitos retroativos. É verdade que na doutrina, há parcela significativa que entende que a resolução deveria ter efeitos ex nunc, ou seja, não retroativo. Porém, no Supremo há a posição de efeitos retroativos. Continua comigo. Algumas questões importantes acerca dessa questão. Primeiro, essa participação do Senado somente vale no controle difuso, porque no controle concentrado as ações já possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Outra coisa, o Senado vai suspender ou não, se quiser. É uma competência discricionária. Vale destacar o seguinte, é discricionário, porém, se o Senado editar a resolução suspendendo, ele não pode se retratar, não pode voltar atrás. Fica atento, o Senado não é obrigado a editar a resolução, é um ato discricionário e vale destacar, se é discricionário, não há prazo para que o Senado faça isso, não há prazo para que o Senado edite essa resolução suspendendo os efeitos. Porém, caso o Senado faça, depois ele não pode tentar revogar essa resolução. Legal. Outra coisa, a resolução do Senado deve respeitar a extensão do julgado. Por quê? Nós sabemos que a inconstitucionalidade, ela pode ser total ou parcial. Então, a resolução do Senado, ele tem que respeitar. Se o Supremo declarou totalmente a inconstitucionalidade, se o Senado editar a resolução vai suspender totalmente a lei. Se o Supremo declarou apenas a inconstitucionalidade parcial, a resolução do Senado vai respeitar isso. Vai suspender apenas o quê? Aquela parte que foi declarada inconstitucional. Legal? Outra questão, essa resolução do Senado, essa competência do Senado abrange qualquer ato normativo, federal, estadual, distrital ou municipal. Então, a participação do Senado pode compreender qualquer uma dessas espécies normativas de qualquer esfera da unidade da federação. Uma questão importante que vem sendo discutida na doutrina e também no próprio Supremo é a seguinte questão.
principalmente o ministro Gilmar Mendes, tem entendido que houve uma mutação constitucional. Uma mutação constitucional. Olha só. Primeiro, o que é mutação constitucional? Mutação constitucional é uma forma de alterar o sentido da norma constitucional sem alterar o texto. Diz a doutrina que a mutação constitucional é um processo informal de alteração da Constituição. Por que se chama informal? Porque vai alterar a interpretação que se dá à norma constitucional. O texto permanece inalterado, contudo, altera-se a interpretação da norma constitucional. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tem defendido que não há mais necessidade dessa participação do Senado Federal para que a decisão do Supremo tenha eficácia contra todos. Porque, veja, desde a origem lá no direito americano, em regra, a decisão tem efeito interpartes, ou seja, vale somente para aquelas partes. Em virtude disto, é que surgiu esse artigo 5210, para que houvesse uma extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Porém, como o Supremo tem a cada dia aplicado aspectos do controle concentrado no controle difuso, no controle incidental, o que acontece? O ministro Gilmar Mendes tem defendido que houve uma mutação constitucional, no sentido de que a participação do Senado não é mais necessária para que se conceda o efeito erga omnes. O Supremo entende, o ministro Gilmar Mendes entende que a própria declaração do Supremo já produz efeito contra todos, efeito erga omnes, e que a participação do Senado seria meramente para dar publicidade à declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal. Fica atento, a doutrina dominante não tem adotado isso, porém, o ministro Gilmar Mendes, na tese, na doutrina do Gilmar Mendes, e isso já foi também discutido no Supremo Tribunal Federal, acerca dessa possibilidade de mutação. A doutrina dominante ainda não tem admitido isso, mas isso é importante a gente ficar atento, porque isso pode ser explorado na prova. Legal? Joga aqui na tela comigo. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, então, a tese, essa tese foi discutida na reclamação 4335, essa tese da mutação constitucional. Muito bem, meus amigos, então aqui a gente fecha mais um bloco. Na nossa próxima aula a gente vai analisar o controle concentrado de constitucionalidade. Legal? Eu te aguardo, um grande abraço.